Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo agora, para que Ele nos ilumine neste momento em que nós fazemos esse encontro. Encontro com Deus, encontro com Jesus, encontro para uma nova vida, encontro para chegarmos à glória com mais facilidade. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora na nossa vida e abrimos o nosso coração para que você venha fazer morada dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo. Portanto, abrimos o nosso coração e queremos agora o Espírito Santo de Deus receber a tua luz, receber a tua força, receber a tua inteligência, receber a tua vida, para que nós possamos conhecer qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ensina-nos todas as coisas, instrui-nos, ó Espírito Santo de Deus, sê lâmpada para os nossos pés, sê luz para os nossos caminhos, e guia-nos, ó Espírito Santo de Deus, conforme a sua promessa, com os teus próprios olhos. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos chamar a presença do Senhor Jesus aqui agora. Digam todos comigo. Senhor Jesus, Senhor nós Jesus, declaramos, estamos agora reunidos em teu nome. Vem cumprir a tua promessa. Vem cumprir a tua promessa. A promessa de Jesus é que quando duas ou mais pessoas declarassem-se reunidas em seu nome, Ele estaria no meio delas. Portanto, nós temos aqui agora a presença efetiva, real do Senhor Jesus em nossa vida. Sintamos essa presença maravilhosa do Filho de Deus vivo que está conosco agora, nesse instante. E no momento em que nós sentimos essa presença, aproveitemos essa presença do Senhor Jesus para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões. Nesse momento nós confessamos ao Senhor Jesus aquilo que fizemos de errado. E aproveitemos a presença dEle para dizer a Ele: Senhor Jesus, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E te pedimos, Senhor, forças para não pecarmos mais. Peçamos agora ao Senhor Jesus perdão pelos nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse momento, nós estamos perdoados. O Senhor Jesus disse que o prazer dele, o gosto dele, é perdoar aqueles que se chegam a Ele e que pedem perdão pelos seus pecados. Estamos perdoados. Portanto, agora entreguemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e te declaramos Filho de Deus vivo. No momento em que a gente declara o Senhor Jesus como Filho de Deus, neste momento a gente também se torna filho de Deus. É a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida, é nós termos a nossa filiação com Deus, sermos filhos do Pai, irmãos de Jesus, herdeiros da promessa, filhos do dono do ouro e da prata, daquele que criou o mundo e daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Como filhos de Deus agora, vamos viver um momento de meditação. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Uma pessoa me ligou e disse assim: o senhor pode me explicar bem o que é a graça? Porque eu vejo falar na graça, mas eu queria saber o que é a graça. Vamos tentar explicar então àquelas pessoas que nos ouvem o que é a graça. A graça é um favor que Deus nos dá sem que nós mereçamos aquele favor. Deus entrega para nós de graça a graça que Ele tem, sem que nós tenhamos nenhum merecimento, sem que nós tenhamos
nenhuma atitude para receber isto, sem que nós paguemos qualquer real por isto, sem que nada da nossa parte seja feito para receber este favor de Deus, que é a sua graça, que Ele dá para cada um de nós, para todos nós. Então a graça é o favor que Deus dá na nossa vida, sem que nós tenhamos qualquer merecimento para recebê-lo. Agora a pergunta é esta: mas Deus dá indistintamente a todo mundo esta graça? Deus dá. Deus nos entrega o seu favor, Deus nos entrega a tua graça, a sua graça, e a graça de Deus, ela vem, como diz o Evangelho, em multiforma, ou seja, em múltiplas formas, ou seja, de muitas maneiras nós recebemos a graça de Deus. Nós é que passamos sem perceber, muitas vezes, ou sem querermos perceber a graça de Deus na nossa vida, aquela infusão de favores que Deus faz na nossa vida para que nós possamos viver. O simples fato de nós estarmos aqui todos reunidos, o simples fato de vocês estarem ouvindo a nossa palavra à distância, através deste meio de comunicação, esse simples fato já é uma grande graça de Deus, já é um grande favor que Deus empresta à nossa vida. Obrigado, Jesus. O ar que nós respiramos a toda hora, a todo instante, a todo momento, é uma graça de Deus. O sopro de vida que nós temos é uma graça de Deus. O dormirmos, o levantarmos é uma graça de Deus. O andarmos, o vivermos é uma graça de Deus. A natureza que está à nossa volta é uma graça de Deus a nosso favor. O alimento que nós comemos é uma graça de Deus a nosso favor. E vocês repararam como Deus multiplica o alimento para que os seus filhos na terra não passem fome? Vejam que um grão de soja, por exemplo, quantas sacas saem de soja daquele grão que foi plantado? Vejam a graça que Deus derrama sobre cada um de nós, sem que nós, primeiro, sem que nós a mereçamos, segundo, sem cobrar nada por isto, segundo, terceiro, sem pedir nada em troca. E esta graça, alguém há de dizer, mas se ela tem vindo muito para os outros, para mim não tem vindo quase nada. Esse é um problema de percepção, é um problema de pele, é um problema de você sentir. É um problema de você sentir. E para você sentir a graça de Deus, você tem que abrir o coração para você entender essa grande coisa espiritual que Deus joga no teu coração, que joga na tua vida. Se você não tiver com o coração aberto para você olhar, para você ver, para você sentir a graça de Deus, você não vai senti-la. Porque você tranca os seus olhos, os seus ouvidos espirituais para não conhecer a graça de Deus. Isto é o que se pode fazer de maior insanidade. A maior insanidade que pode acontecer na nossa vida é a gente não entender que Deus tem para cada um de nós a sua graça, de graça, um favor maravilhoso que Ele nos dá a cada instante. E além dessa graça que eu falei, nós temos as graças especiais. Por exemplo, a graça de poder estudar, a graça de ter um emprego, a graça de ter um bom casamento, a graça de ter bons filhos, a graça de encontrar um bom marido, a graça de encontrar uma boa esposa. Tudo isso é graça de Deus, que Deus nos dá, e quanto mais a gente se voltar para Ele, mais Ele nos dá a graça. Porque o Evangelho diz que a graça de Deus superabunda na nossa vida. Ou seja, com Jesus, com Deus, não tem nada pouco, não tem nada pequeno, não tem nada diminuído, é tudo multiplicado, é tudo abundante, e a graça de Deus tem abundância em nossa vida. Nós recebemos a graça de Deus de forma tão abundante, que só quando a gente fica empedernido no coração, é que a gente não consegue perceber o favor de Deus na nossa vida, a todo instante, a todo momento. E a Bíblia diz que o pecado jaz no mundo. O pecado jaz no mundo de tal forma que nós somos avassalados por esse pecado, nós somos destruídos pelo pecado, nós somos carregados pelo pecado. E aí a gente pergunta, e vem muitas perguntas nesse sentido: por que então Deus permite que haja tanto pecado no mundo? Por que Deus consente que haja tanto pecado no mundo? Deus não consente porque Ele nos deu o livre-arbítrio e nós vamos fazer aquilo que o nosso nariz manda. Pelo contrário, nós entristecemos muito a Deus com o pecado. E o apóstolo João diz
que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo que está aqui hoje é o mundo do cão, é o mundo do Satanás, é o mundo do demônio, é o mundo do diabo. João diz isso, que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, o mundo jaz no erro. Aí a gente pergunta, mas por que Deus permite isto? Que nós sejamos cercados da malignidade, que nós sejamos cercados do pecado, que nós sejamos rodeados de Satanás, como Pedro diz aqui na Escritura Sagrada. Vigiai e orai, irmãos, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão faminto, pronto a te devorar. Olha a nossa situação aqui neste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. E o Satanás está à nossa volta, nos rodeando como um leão faminto, pronto a nos devorar. E a gente então olha para o céu e diz, mas será que é justo isso, meu Deus? Será que é justo isso? Será que é esta verdade? Será isso que acontece? Não, meus irmãos. Aí que vem a graça de Deus. Porque Deus diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde o pecado foi de milhares, a graça de Deus é de milhões. Deus é assim que Ele age conosco. Ele diz assim, aqui está o pecado. O diabo, porque também teve livre-arbítrio, porque também escolheu isto. O diabo está aqui para nos atormentar, para nos tirar o sossego e para nos puxar para o fogo eterno. Mas Deus não nos abandonou, não. Quanto maior for o pecado aqui, maior é a graça que Deus nos dá para nós vencermos esse pecado. Preste bem atenção, a graça de Deus, ela é tanta, que Ele sabe que ao nosso derredor está o pecado, que a qualquer momento nós podemos cair, que nós somos fracos, que a força do demônio é muito grande, mas Ele diz para mim, Francisco, José, Antônio, Joaquim, Maria, quanto maior for o pecado, maior é a minha graça. Quanto mais abundante for o pecado, mais abundante é a minha graça. Quanto mais forte for o pecado, mais forte é a minha graça. Se o pecado é de milhares, a minha graça é de milhões. Por isso é que Deus é bondoso, é misericordioso, é maravilhoso para nós, porque Ele compensa em muito o pecado com a sua graça. E aquele que quer vencer o pecado, ele tem a graça de Deus para socorrê-lo, para alimentá-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para tirá-lo do pecado que o demônio coloca à nossa vida, à nossa volta. A graça de Deus, ela é tão abundante e ela não cessa. Ela não cessa nunca. Do jeito que a gente recebe a graça, é para nos fortalecer. Agora tem gente que tranca o coração, tranca a sua alma, tranca o seu espírito e não quer receber a graça, não quer, por exemplo, ouvir a palavra de Deus, que é uma graça de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é uma graça de Deus que entra no nosso ouvido, que entra na nossa casa, que entra no nosso espírito, que entra na nossa vida. E muita gente não quer ouvi-la, muita gente fecha o livro da palavra de Deus, eu não quero ver isto, eu não quero ver isto. Ontem eu atendi uma pessoa, eu estava falando para ela de Jesus, ela disse, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. A minha ideia é que eu não preciso disso. Então veja, a pessoa está sendo atormentada pelo cão, a pessoa está sendo rodeada pelo cão, a pessoa está sendo atentada pelo pecado, pelo erro, por toda a desgraça que o cão põe na vida dela, e quando se apresenta a graça, para que ela com esta graça vença tudo isso, ela diz, eu não quero isso, eu não quero ouvir isso, eu não preciso disso. Este é o problema nosso, que nós estamos vivendo quando a gente não tem a acuidade mental para saber que a reação do demônio, temos uma reação muito maior de Deus na nossa vida, para nos dar a força, para nos dar toda a força para nós vencermos, para nós termos armas para vencermos o demônio. Agora, como é que Deus quer que a gente haja com a graça? Pedro, na sua primeira epístola, ele diz assim, que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. Significa dizer o quê? Que eu sou, vamos fazer uma imagem para vocês entenderem.
numa caixa d'água tem uma entrada de água. Aqui tem uma boia que ela fica abaixada. À medida que a água vai subindo, a boia sobe também, e quando a caixa está cheia, essa boia tranca a entrada da água. Tranca a entrada da água. Se não houver saída desta água, se ninguém abrir uma torneira lá para baixo, essa boia fica sempre fechada. E não entra mais água naquela caixa d'água. Prestaram bem atenção? É uma caixa d'água, tem uma boia aqui para baixo, para que essa torneira despeje água aqui. À medida que a água vai despejando, a boia vai subindo. Quando a boia encheu a caixa, ela tranca essa torneira e não tem mais entrada de água aqui. Se não abrir a torneira, aquela boia não baixa e não entra mais água naquela caixa. Quando Deus diz que nós somos os dispenseiros, Ele diz também que nós, como dispenseiros, devemos distribuir as graças que nós recebemos para todos aqueles que estão ao nosso derredor, para que mais graça venha para nós. Mais graça venha para nós. O princípio da prosperidade, o princípio da felicidade é a abertura da nossa despensa, é a abertura do saco das nossas graças para nós distribuirmos às pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim que você abre as torneiras do teu amor ao próximo, assim que você abre a torneira do teu amor ao próximo, a boia baixa e nova água toma conta da sua caixa. Quando você abre a tua despensa e você vai distribuir isso aos outros, Deus torna a colocar dentro da tua despensa em multiplicidade, em multiplicação, aquilo que você tirou como dispenseiro e entregou à sua roda. Por isso que muita gente não progride. Por isso que muita gente não sai daquela vidinha. Aquela vidinha por quê? Porque a despensa dele está trancada. A porta de entrada da despensa dele está trancada. A porta de saída está trancada. E o que está na despensa está, e o que não está não entra, e o que está lá dentro não sai. Então não há um moto contínuo, como nós sabemos. O moto da entrada na caixa d'água e a saída pelas torneiras. A graça é dessa mesma forma. Deus enche a nossa vida de graça para que nós as dispensemos, para que nós a coloquemos a serviço dos nossos concidadãos. A Bíblia diz que bem-aventurado o servo a quem eu encontrar servindo aos seus conservos. Olha que coisa mais linda. Bem-aventurado o meu servo, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurado o meu servo, a quem eu encontrar quando eu vier aqui, servindo aos seus conservos. Jesus veio a esta terra e ele foi claro. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Este é o exemplo de Jesus. Uma pergunta que me fizeram é esta: quer dizer, eu vou imitar Jesus e um dia eu vou ser Deus também? Não, eu tenho obrigação de imitar Jesus. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Nós temos de imitar Jesus. E Jesus disse: eu vim a esta terra para servir e não para ser servido. No instante que nós colocarmos essa filosofia na nossa vida, no instante que nós colocarmos esse propósito na nossa vida, Deus vai abrir as despensas do céu e vai encher as nossas despensas. Esse é o princípio da prosperidade. Tem muita gente que não prospera por causa disso. Tem muita gente que reza o Pai Nosso só até no venha a nós o vosso reino. Venha a nós, me dá, venha a nós, me dá. É o bloco do me dá, né? Me dá um dinheiro aí. Não tinha isso no carnaval antigo? Eu não sei se tem hoje, mas antigo era assim. Oi, você aí, me dá um dinheiro aí. É só isso que se pede, é só isso que se faz. Agora, o dar, o entregar, o distribuir, a dispensa que Deus te dá, isso não, que isso? De jeito nenhum. Eu custei para ganhar, como é que eu vou dar? Como é que eu vou distribuir? Mas é a ordem de Deus, é a ordem de Cristo. Serve aos outros, experimenta para você ver. Vou fazer uma observação aqui agora. Dos nossos guarda-roupas,
Nós temos coisas guardadas lá de 20 anos, de 30 anos, que nós nunca usamos, gente. Que nós nunca usamos. Isso chama-se usura. Isso chama-se mão fechada. Como é que você quer que Deus coloque um terno novo no seu guarda-roupa se não cabe mais? Se está cheio de coisa velha que você tem lá e você não abre, você não tira, você não abre a sua despensa, você não distribui, você não abre o teu coração para ninguém. Nenhuma palavra você tem coragem de tirar do teu coração para ajudar o teu semelhante. E palavra não custa nada. Então esta é a ordem de Deus. Você é um dispenseiro meu, diz Cristo. Você é um dispenseiro. Ou seja, eu vou lhe encher de graças para que você distribua esta multiforme graça de Deus, que é dada em milhares de formas. Ele nos dá para que nós sejamos dispenseiros da sua graça, dispenseiros da sua riqueza. Um dos segredos da prosperidade é este. É ter as torneiras de saída para que a caixa se encha de novo. Aquela boia que segura a entrada na caixa, ela só abaixa na hora que se abre uma torneira. Se você não abrir a torneira, a boia não abaixa. Então para você viver, para você receber mais graça de Deus, para você se encher da graça de Deus, para você se encher do favor de Deus, você abre as torneiras da tua despensa. Porque aquilo que está na tua despensa não é teu, meu filho. Aquilo que está na tua despensa foi Deus que te deu pela graça dele. Aquilo que está na tua despensa, que encheu a tua despensa, é Deus que colocou na tua vida. E Ele quer que você distribua. Ele quer que você abra as torneiras. Ele quer que você viva amando os seus irmãos. Ele diz: bem-aventurado o servo a quem encontrar servindo aos seus conservos. Este é o segredo da prosperidade. Podem ver que muita gente rica tem por costume distribuir. E a gente costuma dizer: ele é rico, mas olha, ele faz muita obra de caridade, ele ajuda muita gente. Dinheiros presos lá fora, como avareza, como cobiça, isso não serve de nada. Isso não serve de nada. O dinheiro que Deus coloca para nós vivermos, a sobra, Ele quer que nós façamos empreendimento para empregar mais gente, para colocar mais gente no trabalho, para dar oportunidade para muita gente. Ele quer que a gente trabalhe de forma a pagar os nossos impostos, para ajudar as pessoas nos seus estudos, nas suas escolas, nas vias públicas. Isso que Deus quer. A riqueza não foi feita para ser presa, para ser colocada no bolso e aí põe-se um zip e nunca mais se abre. Tem gente que encheu o cofre e jogou água num rio bem distante, para nunca mais pegar a chave para abrir aquele cofre. Gente, nós somos dispenseiros de Deus. E quanto mais dispensa eu dou, quanto mais torneira eu abro, mais Deus me dá a graça. Mais Deus me enche de graça. E preste atenção numa coisa. Tem gente que diz assim: mas eu não acho justo eu viver em tanta tentação. Eu não acho justo eu viver tão aflito, tão angustiado como eu vivo. Eu não acho justo que eu esteja passando por tudo isso que eu estou passando. Aí, meu filho, aí que está o problema. Quanto mais for a atitude do diabo aqui, mais graça de Deus você recebe. Se você crer nisso. Se você tiver isso no teu coração. Se você acreditar nisso. Então a nossa vida tem que ser vida de serviço. Vida de servir. Vida de entregar o nosso tempo. Entregar a nossa palavra. Entregar a nossa vida, o nosso amor. Entregar tudo que nós temos às pessoas que estão ao nosso derredor. Porque isso que é interessante. Isso que nós temos de fazer. Porque se Deus nos dá, é para que nós entreguemos. E quando nós não entregamos, Deus para de nos dar. Quando nós nos entregamos, a caixa está cheia, a boia não baixa, não entra mais nada. Por isso é que muita gente não prospera. E a prosperidade, gente, ela tem por força a dispensa como dispenseiros da graça de Deus. No Antigo Testamento, no Salmo 85, está escrito assim: E a verdade encontrou-se com a graça, e a justiça encontrou-se com o amor, e ambos se beijaram. A justiça e a graça, a paz e a prosperidade e a verdade,
que o Salmo 85 dizia com tanta sabedoria? Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, nós vamos encontrar ali o que diz o apóstolo João pela boca de João Batista. João Batista, ele disse: e a graça veio ao mundo, a graça e a verdade vieram ao mundo por intermédio de Jesus. Então, Jesus é que é o dispenseiro da graça. Jesus é que abre para nós o caminho da graça. Jesus é que traz para nós o caminho da graça. Por isso é que muita gente não tem a graça. Sabe por quê? Porque vai buscar a graça onde não existe. Onde não existe a graça. Muita gente vai buscar a graça, sabe onde? No São José, no São Joaquim, no Santo Antônio. Vai buscar na Nossa Senhora de Fátima, vai buscar na Nossa Senhora de Lourdes, vai buscar em Aparecida. E lá não tem graça, não. Não existe a graça na mão de Maria. Ela foi cheia de graça enquanto estava aqui no mundo, estava vivendo. Depois de morta, ela não tem capacidade mais de distribuir graça para ninguém. E ela foi cheia de graça porque Cristo a encheu de graça, porque Deus a encheu de graça. A graça não reina dentro dela, a graça não existe dentro dela. Nenhum de nós, nem santo nenhum, é capaz de formular graça dentro de nós. Nós somos incapazes de criar graça dentro de nós. A graça é o atributo de Deus. A graça é um patrimônio de Deus. Só Deus é que tem e só Ele distribui através do Senhor Jesus. Vamos acreditar nisso, minha gente. Nenhum de nós é capaz de gerar graça dentro do nosso coração. Nós podemos distribuir a graça que Deus coloca dentro de nós para os nossos semelhantes. Nós temos de distribuir, mas nós somos incapazes de gerar graças dentro de nós. Assim, a graça, ela veio ao mundo e a verdade veio ao mundo através do Senhor Jesus. E é através dele que nós vamos receber a graça. Só através dele. E através dele nós vamos viver uma vida cristã. E como se vive a vida cristã? De graça em graça. De graça em graça. Cada degrau da nossa vida é uma graça de Deus. É através da graça de Deus, através do favor de Deus, que nós vamos crescer na fé, que nós vamos crescer no cristianismo, que nós vamos crescer em Jesus. É através da graça. E esta graça, ela vem a cada dia para nós, a cada momento para nós. E nós vamos viver sempre de graça em graça, de graça em graça, até a glória de Deus. A nossa vida é a vida da graça. Paulo foi reclamar a Deus, foi reclamar a Deus e a Jesus, porque ele tinha um grande problema na vida dele. E ele reclamou 3 vezes. E nas 3 vezes, ele recebeu o recado de Deus: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, a minha graça é que vai fazer você viver. A minha graça é que vai abundar na tua vida. A minha graça é que vai fazer você viver dia por dia, crescendo na fé, de degrau por degrau, até chegar na glória dos céus. É a graça que é o nosso combustível. É a graça que é o nosso dínamo de vida. É a graça que nos faz viver. É o favor de Deus que nos faz caminhar. E isto cada vez mais é abundante na nossa vida, quanto mais nós distribuirmos ao nosso derredor. Que Deus nos dê a graça agora, de nós termos esse princípio da nossa vida, de nós entregarmos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Que Deus esteja com cada um de nós. Amém. Que quem diga amém. Amém. Vamos orar agora para que o Senhor Jesus, que é o dispenseiro do Pai da graça, nos torne dispenseiro dele, das graças que recebemos. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, com todo o nosso fervor, que o Senhor nos torne dispenseiros da tua graça. Sim, que o Senhor nos dê o desprendimento, o amor ao próximo, que tu nos dê a sabedoria, ó Senhor Jesus, para que nós abramos as torneiras das graças que recebemos do Pai, para que nós possamos servir aos nossos conservos com amor, com dedicação, com bastante desprendimento, assim como tu, ó Senhor Jesus, nos servistes, entregando até a sua vida, entregando até o seu sangue para a nossa salvação. Que nós tenhamos esta consciência de que nós somos dispenseiros da graça de Deus,
e como dispenseiros, que nós tenhamos a coragem, o desprendimento, o amor, para distribuirmos as graças que nos vêm de graça do reino do Pai. Os que creem, digo amém. Digo glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir, porque a unção quebra todo o jugo.